Com a chegada da pandemia, a gente falou aqui sobre muitas coisas que aumentaram, né? E teve gente que aproveitou o home office para fazer reformas em casa, para investir na educação dos filhos. Cada um foi para a saída que conseguiu. Mas também tem aqueles que decidiram cuidar mais da aparência, principalmente com os procedimentos estéticos, depois que a obrigatoriedade das máscaras foi flexibilizada, né? Quem foi conversar com uma especialista na área foi o Paulo Vitor, o Tatuzinho, que está de novo com a gente aqui hoje. Será que ele está pensando em fazer alguma coisa diferente para se sentir melhor, hein? Mudar o visual? Vamos ver na reportagem. Foram 2 anos de pandemia e com isso as pessoas ficaram mais em casa, isoladas, alguns de quarentena, outros fazendo serviços de home office. Com isso, a preocupação com a saúde estética começou a surgir. Elas começaram a se observar mais, a se olhar mais, né? Então eu acho que isso despertou, deu aquele insight assim de querer se cuidar, né? Muitas pessoas ficaram com receio de fazer esses procedimentos durante mesmo a pandemia, então deixaram para, né, fazer quando tudo estivesse mais seguro, estivesse mais controlado. E, de fato, esse número aumentou bastante, né, na verdade, depois desse processo da remoção das máscaras, né, da retirada das máscaras. A gente percebe que teve um aumento considerável mesmo em relação à busca mesmo pelos procedimentos estéticos. A especialista explica quais são os principais procedimentos estéticos realizados na face. Hoje o Botox, sem dúvida, é o queridinho de todo mundo, né? Todo mundo faz Botox e gosta de fazer, né? E a questão mesmo dos preenchimentos. Então, preenchimento labial, né? Eu faço bastante. Preenchimento de olheira, malar, né? A região do queixo, mandíbula. E os bioestimuladores também, que está entrando aí no mercado como um bom rejuvenescedor facial. Hoje em dia, os procedimentos estéticos tornaram-se os queridinhos dos homens e mulheres. E o mais importante é que a estética não é só questão de vaidade, e sim de saúde. Um cuidado de dentro para fora, né? Justamente porque a gente consegue devolver a autoestima, né? Melhora em vários aspectos, assim. A influenciadora Natália Cisney é adepta da estética facial há mais de 5 anos. A influenciadora conta que na pandemia as pessoas começaram a olhar mais no espelho. E com isso veio a visibilidade de alguns procedimentos necessários. A pandemia foi um tempo que as pessoas tiveram um pouco mais de tempo para elas, né, também. Então termina que elas reparam um pouco mais, conseguem enxergar naquilo que não tá bom, no que pode melhorar. Então eu acho que apesar de durante a pandemia as pessoas terem feito menos procedimento, eu acho que com esse retorno foi a primeira coisa que elas buscaram, foi conseguir reparar aquilo que elas enxergaram durante a pandemia. Nos tempos atuais, a especialista em harmonização reforça que o acesso à estética está mais fácil. Muitos profissionais também podem fazer agora os procedimentos, então dentista, biomédico, médico, né? Os farmacêuticos, então cresceu bastante e, consequentemente, cresceu a procura, né? Então, teve esse boom, né, sinto mais agora, depois da pandemia, mas assim, já são procedimentos que são feitos já há bastante tempo. E outro detalhe, os homens estão procurando, e muito, os procedimentos de harmonização. Os meus pacientes masculinos são mais reservados, né, mas assim, pelo menos 60%, né, já fazem assim, esses procedimentos. Hoje, com certeza, as mulheres fazem, né, já fazem com mais frequência, é muito maior. Mas assim, a gente já consegue ter uma quantidade boa também de pacientes homens que já procuram e fazem com frequência e gostam, e às vezes indica, né? Então, assim, mesmo que mais reservados, assim, sempre é mais por indicação, mesmo que eles venham. Para quem nunca lidou com a estética facial, a influenciadora dá algumas dicas. O essencial é você procurar um bom profissional, um profissional de excelência, porque, como você disse, é uma região mais peculiar. Se alguma coisa der errado no rosto, é uma coisa que fica muito mais aparente, é uma coisa que mexe diretamente com a autoestima da pessoa. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, você precisa procurar um bom profissional. Você de casa deve estar achando, será que o repórter também, ele necessita de uma avaliação, por exemplo, no procedimento estético? Doutora, me fala uma coisa, já estou aqui na cadeira, já posicionado, olhando para mim assim, pela sua experiência de anos, o que eu necessito? Então, primeiramente, a gente tem que manter a naturalidade, né?
considerar que você tem traços, né, específicos, individuais. Então, a gente precisa manter tudo isso, né? Mas também precisamos gerenciar da melhor forma esse processo de envelhecimento, né? Infelizmente, ele está aí, né? E a gente tem que saber gerenciar da melhor forma, né? Então, no seu caso, a gente tem que começar pela essa região do terço médio, né? Que é essa região... Isso, exatamente. Para a gente reestruturar, né? Essa questão toda aqui de terço médio, então de malar, né, região de olheiras, para a gente conseguir devolver esse tecido, essa perda mesmo tecidual, e a gente conseguir promover um efeito lift nessa região. Ou seja, automaticamente esse olhar cansado que eu tenho, de cansaço, ele sai, elimina um pouco com isso. Isso você perde essa questão por conta da idade também. Passou dos 30, você já começa a perder, né? A partir dos 25, a gente já começa a ter perda de colágeno, né? Então... então 25 já perde. 25. Tem muito 25 aí novinho que tá achando que tá bombando, já começa a perder, né? É o que eu falo, o procedimento estético não tem idade, né? Mas tem necessidade. Então, assim, a partir dos 25, a gente já começa a ver alguns pontinhos mesmo que precisa já entrar, né, preventivo, porque o preventivo também é sempre melhor que o tratamento. Coisa boa. Eu já passei dos 30, vou vir aqui procurar a doutora para dar um jeito, um trato em mim, ó. Um retoque no meu olhar para ficar melhor para você que assiste a gente aqui na Record. Tatuzinho, não deixo você mexer. Não vai mexer no meu tatuzinho. Não precisa de nada. Tá lindo, maravilhoso, tá? E esse negócio de preventivo, quanto mais cedo você começa, daqui a pouco não pega mais. Olha que eu sei o que eu tô falando. Chega uma hora que o botox já não pega mais.